Boa tarde, sejam muito bem-vindos nessa live. Sempre a gente espera esse comecinho aí, só para dar certo aqui essa conexão ao vivo. E aí eu já começo a falar aqui. Bom, vamos lá então, que eu até comecei um pouquinho mais tarde hoje, um pouquinho. Tá no relógio aqui, né? Bom, pessoal, então eu vou começar. Vamos lá então. Bom, pessoal, meu nome é Mônica Bucher, eu sou dentista, especialista em harmonização facial e trabalho com essa abordagem funcional integrativa. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês diversas dicas valiosas para os tratamentos estéticos de vocês. E nessa live, o assunto dela é os seus resultados aqui na ROF podem estar comprometidos, podem ser afetados pelas alterações hormonais de seus pacientes. E os tópicos abordados nessa live será: quais são essas quedas hormonais, quais os sinais e sintomas e aqueles reflexos dela na nossa pele, como que essas quedas são acentuadas hoje em dia e como resolver. E aí eu começo falando desses hormônios. Então, o que são os hormônios? Hormônios são substâncias químicas mensageiras produzidas pelas glândulas. E cada hormônio tem uma ação específica, seja no crescimento, na vida sexual, no desenvolvimento, nesse equilíbrio interno. Antigamente, pensava-se que nós íamos perdendo os hormônios porque nós estávamos envelhecendo, né? Estou ficando velhinho, então é por isso que eu estou perdendo os hormônios. É normal, né? Eu já estou ficando com a minha idade ali e estou perdendo meus hormônios, né? É natural isso. Mas hoje em dia já se sabe que é justamente ao contrário, que nós só vamos envelhecendo porque nós vamos tendo essas quedas hormonais, essas perdas, essas pausas hormonais. Então, a partir do momento que começa com essas quedas, com essas pausas hormonais, é a partir daí que nós vamos envelhecendo. Tanto é que nós temos a idade cronológica e a idade biológica, e elas às vezes são diferentes. A idade cronológica, ela é exatamente quantos anos nós temos, né? Quantas velhinhas aí você apagou nesse último ano, nesse ano vai apagar ainda. Então, é a sua idade real, a sua idade, os anos aí que você nasceu. E a nossa idade biológica é como o seu corpo está com o passar dos anos. Então, é por isso que nós vemos aí pacientes com 60, 70 anos super bem, porque se alimentam bem, fazem atividade física e fazem essa reposição hormonal, estão em equilíbrio. Então, são pacientes que têm saúde. Então, são pacientes que a idade biológica é menor que a cronológica. E já também temos o contrário. Temos pacientes aí de 40, 50 anos que está mais acabadinho, né? Porque não se alimenta bem, não pratica atividade física, não faz a reposição, não faz esse acompanhamento para saber como que está, porque pensa, eu tô bem, eu tô me sentindo, não que esteja se sentindo bem, né? Mas assim, não preciso, não tem nenhuma doença, não tem que fazer o acompanhamento. E aí tem todas essas quedas hormonais e aí não vai. E aí quando você pega, às vezes, assim, um paciente até de 30 anos, que aparentemente tem muito mais que 30 anos. Então esse paciente tem a sua idade biológica maior que a sua idade cronológica. E olha para vocês verem como que isso reflete a nossa pele.
Então, por isso que hoje eu vou falar dessas pausas ou dessas quedas hormonais que vêm acontecendo com mais frequência ultimamente, devido a diversos fatores que mais aqui para frente eu falo. Eu começo então falando sobre a menopausa. Então, a menopausa é a queda ou a parada completa ali da produção dos hormônios estrogênios e a progesterona. Então, esses hormônios, eles têm eles nos causam muitos benefícios em relação à nossa pele. E aí, quando ocorrem essas pausas, ela deixa de ter esses benefícios. Então, quando tem essa queda, nós temos uma piora da pele, nós temos o aumento da ruga, quando se tem a queda dos estrogênios, que é estriol, estradiol e estriol, estradiol e meu Deus, estriol, estradiol, estrona, o louco. Então, quando nós temos essa queda desses hormônios, nós temos ali uma piora na pele, nós temos o aumento de rugas, porque esse hormônio ele tem um papel importantíssimo na formação e na produção do colágeno e da elastina. Então, um paciente, quanto mais o paciente menos estrogênio, menos colágeno, mais pele fina, mais rugas. Então, o estrogênio faz um papel importante, porque ele atua ali na formação do colágeno, atua agindo na hidratação, atua agindo na elasticidade, atua agindo no aumento da vascularização, na regeneração e na cicatrização. Então, quando você tem essa queda, acontece tudo isso. Depois nós temos a progesterona, eu estava falando do estrogênio. A progesterona, ela também tem um papel muito importante, porque ela tem um papel de anti-inflamatória natural, ela tem um papel de antioxidante, e ela também estabiliza os níveis de glicemia. Então, pensa bem, quando se tem a queda da progesterona, se nós não temos mais, ela não estabiliza ali aqueles níveis de glicemia, nós já sabemos que esse paciente terá mais açúcar no sangue. Tendo mais açúcar, tem mais glicação, mais envelhecimento. Tem essa ação anti-inflamatória, se não tem mais, ela perde esse efeito. E hoje em dia, a maioria das pessoas são inflamadas cronicamente, ou seja, tem um envelhecimento precocemente. Então, a progesterona também atua. E essas mulheres que tomam anticoncepcional, infelizmente, já estão na menopausa precocemente, tá? Já deixa de produzir muita coisa e aí você já sabe, então, que uma paciente sua na menopausa que não está repondo nenhum hormônio, o seu resultado do seu tratamento vai ser inferior se você não suplementar isso. Então, é feito um exame de sangue para você saber como que está isso na sua paciente e diante desses exames em mãos é feita a suplementação. Depois nós temos a andropausa, que é a queda da testosterona, ou a parada da testosterona. A parada ou a queda, que é a andropausa, o que ela vai acontecer? A testosterona, ela tem diversas funções, ela tem aí mais de 200 funções no nosso organismo e na pele ela tem um papel importantíssimo, porque ela previne o encurtamento telomeral. Nossos cromossomos, o xizinho, ele tem lá na pontinha os telômeros. E quando esses telômeros vão diminuindo, é quando nós vamos envelhecendo. Então, a testosterona, ela previne que esses telômeros vão diminuindo. Então, ela previne o envelhecimento. Então, uma paciente que estiver com a sua testosterona baixa, já sabe também que ela pode ter aí um envelhecimento mais precoce. Ele também inibe esses fatores pró-inflamatórios, então a testosterona também age ali tendo essa ação anti-inflamatória, então quando ela está em falta, ela perde todas essas funções. E lembrando que todas as mulheres que tomam anticoncepcionais têm a sua testosterona alterada, têm a baixa da testosterona. Não é à toa que quem toma anticoncepcional, a libido vai lá embaixo, né? Porque é uma das funções que é a mais que todo mundo sabe em relação à libido, né? Mas aí então ela toma anticoncepcional, acaba que diminui ali a testosterona e diminui ela
perde esses benefícios que a testosterona tem, que isso reflete na pele do seu paciente, que é a mesma coisa, é avaliado ali nos exames, a partir dos exames é feita essa reposição, sempre, claro, naquela dose fisiológica, ali para repor, para dar equilíbrio, juntando com as outras coisas que irá ser analisado nos exames. Depois nós temos a somatopausa, loucura, né? A somatopausa é a queda do hormônio do crescimento, o GH. Então, a maioria acha que, não é que a maioria acha, ele é hormônio do crescimento, o GH, né? Toda criança, quem tem criança, vai acompanhando aquele hormônio do GH, se está crescendo no tempo correto, se está crescendo certo. E quando nós nos tornamos adultos, este hormônio, ele é para a regeneração. Então, a queda deste hormônio, ele causa dificuldades no organismo de se regenerar, de cicatrizar. A pele de um idoso, percebe, a pele do idoso ela não é fininha, então ele perde essa capacidade de regenerar, bate assim, já rasga aquela pelinha. Por quê? A cada década, esse hormônio diminui 14%, tanto em número quanto em intensidade de picos da sua secreção diária. Então, esse hormônio, ele também é importantíssimo. Então, como que nós vamos zelar este hormônio para que, porque já que ele vai diminuindo a cada década 14%, e ele é importantíssimo para a nossa regeneração, para a nossa cicatrização. Você pega um adulto que demora para cicatrizar, como que você vai fazer, por exemplo, um bioestimulador, um peeling, algo ali mais traumático, assim, posso dizer, se ele está com esse hormônio baixo. Então você já sabe que vai ser difícil de recuperar aquela pele. E aí, às vezes, a pessoa fica naquela, é difícil a minha cicatrização e tal, só que não sabe estar com aquele hormônio baixo. E aí, então, como que nós selamos esses hormônios aí pra gente ter sempre, né? Primeiro, dormir bem e alimentar-se bem. Por quê? Porque estudos revelam que esse hormônio, ele tem a sua secreção maior enquanto nós estamos dormindo. E quando nós estamos naquela fase 3, 4 do sono REM, ou seja, do sono profundo. É essa hora que esse hormônio é produzido, quando está no sono REM. Que esse sono é ali entre 10 horas e 1 hora da manhã. Por isso que pessoas que trocam a noite pelo dia, que têm o costume de dormir muito tarde, então demora para ele entrar nesse sono REM e aí acaba que não produz esse hormônio, que ele é importantíssimo, importantíssimo aqui na pele. É importante evitar o uso, uma dieta de carboidratos à noite, por conta daquele pico de insulina que dá. E toda vez que tem esse pico de insulina, o nosso organismo entende que a gente já tem esse GH necessário e aí não produz. Então você pode até que dormir cedo, mas antes de ter dormido, comeu aí muito carboidrato, você vai ter aquele pico lá e aí você vai acabar não produzindo. Por isso que eu falei que como zelar? Dormindo bem e alimentando-se bem. Então é um hormônio também importante aqui na ROF para a regeneração, que é o que nós queremos, que aquele paciente se regenere logo, se cicatrize logo, para que venha aí um resultado maravilhoso depois, né? Depois nós temos a melatopausa, que é a queda da melatonina, ou parada não tem como, mas a queda da melatonina. A melatonina, todo mundo sabe que ele é um hormônio importante para o sono, e ela é importante você saber, assim, mais ou menos se você está com a queda, porque é a melatonina que faz nós termos os sonhos coloridos. Então, se você ou o seu paciente em algum momento relata para você que os sonhos dele são preto e branco, significa que tem aí uma queda de melatonina. E a melatonina, ela não é importante somente para o sono. Ela é um hormônio espetacular. Ela é sensacional, a melatonina. Ela abre, gente, os receptores ali dos hormônios sexuais e de outros hormônios. Então, se você tem a queda da melatonina, esses receptores, porque todos os hormônios, eles têm que se encaixar, tem os seus receptores, né? Então, quando esses receptores não estão abertos, eles não se encaixam. E é a melatonina que faz esses receptores ficarem abertos. Então, vocês imaginam, se não tem melatonina, não tem receptor aberto,
tem mau aproveitamento de todos os hormônios. Pensa aí desses hormônios sexuais que eu falei por enquanto. Então, se você não tem a melatonina ali para abrir aquele receptor para testosterona, a progesterona, estrogênio, qualquer um desses hormônios que eu já falei, ele não vai se encaixar. E ele não se encaixando, ele não faz a função dele. Então, a melatonina ela é importante para isso, ela é muito importante. Ela é super importante porque ela neutraliza os radicais livres, que é o que nós queremos. Ou seja, o que nos oxida são os radicais livres. E a melatonina, ela age aí neutralizando esses radicais livres. E pode deixar, assim, a queda dela pode deixar o nosso organismo exposto, né, ao envelhecimento precoce e até um câncer, né? Ela ativa o sistema de citocinas anti-inflamatórios, logo temos um sistema, se a gente tem a queda dela, temos aí um sistema imunológico prejudicado, se nós temos essa diminuição da melatonina. Ela previne e também reduz doenças periodontais, para vocês dentistas aí que trabalham nessa parte do odonto. A melatonina, pessoal, ela é feita manipulada, a melatonina, e você pode dar tanto de dia para o seu paciente quanto à noite. À noite, quando você prescrever esse hormônio ao seu paciente, vai ajudar ele na qualidade do sono. Mas se é um paciente que já está tudo bem, que não tem esse problema do sono e tal, você pode prescrever para tomar de dia. Então, a melatonina, ela é muito importante. Sempre a gente pede a melatonina para liberação lenta. A melatonina é show de bola, gente. Ela é muito importante. Depois nós temos a adrenopausa. O que é isso? A adrenopausa é a queda do DEA. O DEA é o desidroepindosterona. O DEA, mais conhecido como DHEA. DEA. A maioria das pessoas conhece por esse nome. Então, esse DEA, ele é conhecido assim apenas ali como um precursor dos hormônios sexuais, femininos e masculinos. Estou falando mais da testosterona e dos estrogênios, tá? Então, antes de ser produzido na cascata ali, naquela via de formação do hormônio da testosterona, nós temos o DEA. Então, o DEA, ele é um precursor da testosterona. Nós precisamos de DEA para produzir a testosterona. Então, ele é um potente antioxidante, ele é um potente anti-inflamatório e ele também retarda o nosso envelhecimento. Ou seja, se ele é um precursor da testosterona e a testosterona tem esse papel importante de anti-envelhecimento, quer dizer que ele também tem esse papel importante. Ela melhora o humor, a cognição, a memória, reduz os níveis de cortisol e melhora todos esses hormônios. Então, às vezes, você quer prescrever, está com deficiência de algum hormônio, a gente tem que ver também como que está essa produção do DEA, tá? E no sangue, quando nós vamos avaliar este hormônio, quando a gente vai prescrever esse hormônio, a gente pede S-DEA, tá? Então, é o DEA que a gente consegue analisar pelo sangue. Depois nós temos a eletropausa. A eletropausa, pessoal, é a diminuição da pregnenolona. Ela também é um hormônio fantástico. A pregnenolona, ela é uma precursora do DEA. Ou seja, olha essa cascata. Temos a pregnenolona, depois temos outro ativo, e depois nós temos o DEA, e aí nós temos estrogênios ali e a testosterona. Só que acaba que a pregnenolona, ela também é uma precursora da progesterona. Porque como ela está ali acima do DEA, ela vai pegar aqui na outra via a progesterona. E aí, então, se você tem a deficiência da pregnenolona, você já sabe que você tem deficiência de todos esses que estão embaixo. Inclusive ali da progesterona que eu falei, da testosterona e dos estrogênios. Ela também é um super potente antioxidante, ela melhora a qualidade do sono, ela também tem uma ação anti-inflamatória, melhora o humor e ela é aí um antidepressivo natural. Melhora muito a memória, essa pregnenolona, quando nós prescrevemos. Então, essa é outra queda que nós temos e que afeta ali
na nossa pele, porque ela é uma precursora desses outros hormônios que têm um papel importantíssimo na nossa pele. Então, quando ela está em queda, afeta todos os outros. Depois nós temos a tireopausa, que é a queda dos hormônios tireoidianos, T3 e T4. Aqui eu vou falar sobre o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é quando nós temos a diminuição ali do T3 e do T4, que são os hormônios da tireoide. Então, quando nós temos essa queda aí, nós temos diversos sintomas. Um deles é que nós vamos ter a cicatrização alterada, nós vamos ter o ressecamento da nossa pele e da nossa mucosa, nós vamos ter uma maior propensão à cárie e à doença periodontal, pacientes relatam de queda de cabelo, tem as extremidades frias, tá? Quem tem hipotireoidismo. Geralmente aquele paciente que tem uma letargia, que tem aquela fadiga matinal, que tem essa queda de cabelo, as extremidades frias. Então, esses são sintomas que são também muito confundidos com depressão. Então, às vezes a pessoa vai estar tratando a depressão e, na verdade, nunca viu que ela tem ali um hipotireoidismo subclínico. Um pouquinho, já que tem a queda desses hormônios, já causa um grande sintoma na pessoa, que às vezes ela fica tratando a depressão, na verdade nem a depressão, ela está com hipotireoidismo subclínico ou até mais que subclínico. E olha só que importante isso. Quem tem o hipotireoidismo já diagnosticado e trata, a maioria das pessoas tratam somente com T4, que é o Puran, Levoide, Sintroide, levotiroxina sódica, ou seja, todos esses, eles são somente o T4. E aí não tomam o T3. O hormônio que faz a função, mesmo que faz a função, é o T3. E aí o T4, ele é um armazenamento desse T3. Então, esse T4, ele tem que ser transformado em T3. Para ele se transformar em T3, ele é dependente de selênio e de zinco. Ele é dependente. Se você tem, seu paciente tem hipotireoidismo, você conversa com ele na anamnese, tô tomando Puran e não tá tomando mais nada. São aí que são aqueles pacientes que tomam remédio para hipotireoidismo, mas continuam com sintomas porque não teve a remissão da doença, porque ele não tá suplementando as outras coisas. Então ele precisa de selênio e zinco. Então vamos lá, vamos pensar ali. É um paciente que tem hipotireoidismo, aí você vê, olha, eu tomo certinho, meu Puran, meu Sintroide, não sei. Só que a hora que você pega os exames e vê lá que está em baixa o T3, você já sabe que não está sendo transformado o T4 em T3. Você está tomando remédio, porém não está sendo transformado, porque deveria estar o T3 bem. Então, se ele não está sendo transformado em T3, significa que ele tem deficiência de selênio. E vocês lembram, sabe, que o selênio, ele é o nutracêutico essencial ali para um nutracêutico coadjuvante para nós produzirmos colágeno. Nós precisamos do selênio, nós precisamos de magnésio, nós precisamos de zinco para produzir colágeno. Então, se esse paciente não está convertendo o T4 em T3, significa que ele está com essas deficiências. Ou seja, um paciente que tem hipotireoidismo, que toma ali o seu remédio, só que no momento que você olha os exames e está em deficiência do T3, você agora já vai saber que a pele dele vai estar prejudicada. Ou seja, o tratamento que você for fazer no seu paciente não vai ter aquele efeito que você e seu paciente espera, porque o organismo dele não tem nutrientes. E você está com os exames em mão e vai saber disso. Todas as vezes que nós prescrever que um paciente tem um hipotireoidismo ali e que toma um Puran, um Sintroide, qualquer remédio, ele também precisa de uma outra receitinha. Ele pode até ir lá na farmácia, comprar o remedinho dele, mas ele também tem que passar na outra farmácia, na farmácia de manipulação, mandar manipular selênio, zinco, magnésio, cobre anda com zinco, vitamina D, vitamina A, vitamina K, vitamina C. Precisa de tudo isso para que esses hormônios aí
funcione da melhor forma possível que tem que ser funcionar, né? Então, se esse paciente não suplementa nada disso, gente, tem um problema lá do sono, tem outras quedas hormonais, vocês já sabem que o resultado de vocês não será o mesmo se você equilibrar tudo isso. Então, hoje em dia, muitas coisas causam alterações desses hormônios, infelizmente. O estilo de vida é a primeira coisa. Às vezes a pessoa acaba que não percebe como que o estilo de vida de cada um altera muito no organismo em relação à doença e altera no rosto. Lembre-se, o que está por dentro é somente a nossa pele é somente um reflexo que está por dentro. Então, um estresse, uma pessoa super estressada, que tem múltiplas funções, acaba que ela não dorme bem porque a cabeça dela fica funcionando, acaba que come um monte de carboidrato porque está ansiosa, aí aquela rodinha, né? Não dorme bem, primeiro, está ansiosa, está ali estressada, muito trabalho, estressada, chega em casa, quero relaxar, começa a comer coisas inflamatórias, toma um vinho, come um queijo, come um pão, começa a comer carboidrato, aí não vai dormir bem, porque a cabeça está a mil ainda, não conseguiu descansar, não vai entrar naquele sono profundo. Ou seja, tudo isso vai alterar os hormônios dele, que sim vai alterar na pele da pessoa. E que se você não equilibrar tudo isso, o seu resultado sempre vai ser inferior. Depois, os agrotóxicos. Eu tenho uma alimentação super saudável. Só que, hoje em dia, tem muito agrotóxico, né? Tudo praticamente tem agrotóxico. Tem plástico até no ar, gente. A gente respira plástico, esses achando estrógeno, sabe? Então toma cafezinho em plástico, toma uma água. A gente pede uma água que vem na garrafinha de plástico. Tá ali, mas esse caminhão ficou parado aonde até chegar ali? Só que a gente também às vezes não pode ficar muito naquela loucura, né? Se a gente for parar para pensar exatamente o que está acontecendo e que todas essas transformações, nós vamos morar lá no sítio, nós vamos plantar, nós vamos ficar lá naquela bolha, né? Então, como não tem como fazer isso, nós vivemos aqui e vamos tendo essas adaptações. Então, como que a gente elimina essas coisas ruins? Como que a gente elimina essas coisas tóxicas do nosso organismo? Como? Atividade física. Primeira coisa, suar. Vamos suar, gente. Vamos suar, 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 suar. Então, você comendo essa alimentação, por isso que a atividade física é importante. Você vai se alimentar bem, você vai comer verdura, vai comer frutas, vai comer fritura, vai comer bem. Só que, porém, essas frutas, essas verduras estão cheias de agrotóxicos. Vamos comer. Então, depois vamos fazer atividade física para poder suar, para poder tirar tudo isso, né? E aí, vamos suplementar esses pacientes. Para daí, sim, a gente ter todos esses benefícios, esses resultados. Todas as vezes que você for fazer um procedimento no seu paciente e não saber exatamente como que ele está internamente, você está ali, na superfície, você não terá os resultados desejados, não terá. E pensem bem, se você já está tendo um resultado que para você está sendo bom, agora imagine só se você age internamente, se você dá nutrientes, se você limpa esse organismo, se você regula esses hormônios do seu paciente. Gente, o resultado é incrivelmente outro, Então, os nossos hormônios, ele tem diversas funções, como as vitaminas, os minerais, tudo tem as suas funções, e tudo isso reflete na nossa pele. Então, essa live eu escolhi falar sobre os hormônios que têm sim essas alterações e que eles causam aí essas consequências na pele dos nossos pacientes. E se nós queremos realmente ali mudar, que aquela pessoa tenha aquele tratamento, que aquele paciente tenha aquele resultado incrível, nós precisamos olhar tudo e repor tudo, deixar aquele paciente equilibrado. E uma dessas coisas são todos esses hormônios que eu falei. E esses hormônios a gente só consegue suplementar diante dos exames ali nas suas mãos. E lembrando, pessoal, que somente dentistas e médicos que podem prescrever hormônios.
Se a sua farmácia de manipulação, quando mandar para você, dizendo que você não é um médico, que você não pode prescrever, antes disso você já manda uma folhinha atrás com a resolução ali dizendo que dentistas, somente dentistas e médicos que podem prescrever isso, e tá tudo certo. E vamos aí ajudar todos esses pacientes. E além do mais, como eu falei, você não vai estar só ajudando ali naquele tratamento, você vai estar melhorando na vida, você vai estar ajudando o seu paciente a aumentar a idade biológica dele. Ou seja, você está aumentando a qualidade de vida do seu paciente. Eu tenho certeza que ele vai ser grato aí por muito tempo e vai continuar sendo seu paciente, porque você vai ser a única, o único que trata ele por completo, integralmente. Então é isso, gente. Fico por aqui nessa live de quinta-feira. É parecido com esse tema, será sobre o sono, o que tem a ver ali o sono com seus resultados na harmonização, mas será bem importante, tá bom? Ó, beijinho para vocês, já deu tempo aqui e eu já vou, tá? Beijos!